Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Voltamos com este nosso programa sobre a vida em família, o momento da família, quando estamos tendo a oportunidade de refletir sobre esse documento especial, esse dom que Deus nos concedeu através do Papa Francisco, que é a exortação pós-sinodal Amoris Laetitia, sobre o amor na família. Um documento que com certeza não pode ficar nas bibliotecas, mas que precisa ser lido, refletido, porque é fruto, da solidariedade, da comunhão de famílias do mundo todo que participaram no sínodo da família, através de muitos relatórios, de muitas pesquisas, também através dos seus pastores que participaram deste sínodo, nos anos 2015 e 2016. E agora o Papa coloca em nossas mãos este documento. Hoje vamos ter a oportunidade de refletir sobre o terceiro capítulo do documento. Um olhar fixo em Jesus, a vocação da família. A vocação da família. Quando falamos vocação, é importante lembrar. Estamos falando de um chamado de Deus que supõe uma resposta. Então, um chamado de Deus a viver, a conviver dentro de uma família. Nesse terceiro capítulo, alguns elementos essenciais do ensinamento da Igreja acerca do matrimônio e da família aparecem. Em 30 parágrafos, o Papa Francisco ilustra a vocação da família de acordo com o Evangelho, assim como ela foi recebida pela Igreja ao longo do tempo, sobretudo quanto aos temas da indissolubilidade, da sacramentalidade do matrimônio, da transmissão da vida e da educação dos filhos. Portanto, 4 temas que têm a sua origem nas Sagradas Escrituras e que iluminam a nossa vida, a nossa convivência familiar no dia de hoje. Fazem-se inúmeras citações neste documento, tanto da Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, como da encíclica do Papa Paulo VI, Humanae Vitae, como também da exortação pós-sinodal Familiaris Consortio do Papa João Paulo II. Então não é uma reflexão brotada somente da consciência, da capacidade intelectiva, da sensibilidade do Papa Francisco, não. Mas um documento construído em mutirão, envolvendo a participação das famílias, como também os textos bíblicos e a contribuição do magistério recente, tanto do Concílio Vaticano II, quanto dos Papas Paulo VI e João Paulo II. Quando lemos os Evangelhos, contemplamos o Evangelho da família, vemos que Jesus recupera e realiza plenamente o projeto divino. Lá no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, como no capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus, vamos ver os fariseus tentando dar uma justificativa legal ao divórcio e ao repúdio das esposas. Então vamos perguntar a Jesus se é lícito ou não que o homem, por qualquer motivo, mande a mulher embora. Então Jesus responde, quem deu tal lei? Eles responderam que foi Moisés. Então Jesus lembrou, olha, se Moisés deu tal lei, não foi pela vontade de Deus, mas por causa da dureza dos corações, por causa do pecado, portanto. Porque a vontade de Deus foi manifestada antes de Moisés, na criação do mundo, quando Deus criou o homem e a mulher. E diz que por isso o homem deixará a casa do pai e da mãe, se unirá à sua mulher e formarão uma só carne. E no versículo 9, Jesus diz, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, o ideal exigente para homem e mulher que se une em matrimônio, que é uma união para toda a vida. E isso supõe reflexão, supõe tomada de decisão, supõe muito realismo, Uma vez casado não significa que esteja pronto, mas o casamento ideal, o compromisso do casamento precisa ser renovado a cada dia. Lembra o Papa que
o matrimônio é um dom do Senhor. Um dom do Senhor. Mas um dom que precisa ser cuidado. Um dom que precisa ser cuidado. Tem o ditado que diz, né? Quem ama, cuida. E isso é fundamental na compreensão do matrimônio. Quem ama, cuida. E é preciso que homem e mulher que querem chegar juntos e felizes a uma ditosa velhice, cuidem um do outro. Reafirma o Papa a exclusividade e a indissolubilidade do matrimônio. É entre homem e mulher que se escolhem, né? Então a fidelidade entre os dois é importante, né? E reafirma também a indissolubilidade, né? Querida por Jesus, o que Deus uniu, o homem não separe. Lembra que Jesus levou, né, ao matrimônio a sua forma original, né? A vontade do Criador, conforme está nas duas citações já apresentadas em Marcos 10, do versículo 1 a 12, e 19, também do versículo 1 até o 12. Frequentou a casa de famílias. Então, Jesus frequentou a casa de famílias. Encontrou-se também com a mulher adúltera e com a mulher samaritana. A sua presença não era somente nas chamadas famílias certinhas, mas ele conviveu com todo tipo de família. Isso foi motivo de escândalo para os fariseus, mas para as famílias que vivem situações difíceis, é motivo de esperança, trazendo aquela certeza: Deus não nos abandona, o Filho de Deus conhece a nossa vida, Ele é compassivo, Ele é misericordioso. A família é o lugar da encarnação do Verbo de Deus, que o Filho de Deus, fazendo-se pessoa humana, Ele assumiu uma família humana como a nossa. Teve a alegria de chamar um homem de papai, uma mulher de mamãe, de gozar do seu carinho, do seu calor, da sua proteção, de viver também os limites da convivência humana, da convivência familiar. Lembra no número 66 desse documento, a aliança de amor e fidelidade da qual vive a Sagrada Família de Nazaré, que ilumina o princípio que dá forma a cada família. Então, amor e fidelidade, características da família de Nazaré e que iluminam a vida de toda a família. Então, ter a família de Nazaré, Jesus, Maria e José, como um horizonte, importante a ser alcançado. Não é fácil, mas é, com a graça de Deus, possível, que marido e esposa procuram se iluminar na fidelidade, no amor de José e de Maria e no cuidado destes para com o seu filho. Papa Francisco, nesse documento, ele resgata também os diversos documentos do magistério que trabalharam sobre o matrimônio e sobre a família, mas de uma forma muito especial aqueles documentos posteriores ao Concílio Vaticano II. O número 47 a 52, da Gaudium et Spes, quando define o matrimônio e a família como uma comunidade de vida e amor, colocando o amor no centro da vida matrimonial e familiar, conforme quis Jesus no Evangelho. A Humanae Vitae, do Papa Paulo VI, quando o Papa vem lembrar que a finalidade do matrimônio não é só a união do casal, mas também a procriação. O casal é chamado a participar da obra criadora de Deus, gerando, cuidando e educando novas vidas, filhos de Deus e filhos também do mundo. Resgata a familiares consorte, esta outra exortação apostólica pós-sinodal do Papa João Paulo II, que abriu, podemos assim dizer, que deu sentido ao trabalho da pastoral familiar corajosa, voltada para todas as famílias. Então, um documento muito importante que fala da necessidade da Igreja assumir uma pastoral familiar corajosa, que atenda a todas as famílias. Por fim, resgata o documento do Papa Bento XVI, Deus Caritas Est, que sublinha que o matrimônio baseado em um amor exclusivo e definitivo torna-se o ícone do relacionamento de Deus com o seu povo e vice-versa.
o modo de Deus amar torna-se medida também do amor humano. Sobre o sacramento do matrimônio, Papa Francisco vem chamar a atenção neste documento. A família é a imagem de Deus, que é comunhão de pessoas. Jesus elevou o matrimônio como um sinal sacramental de seu amor pela Igreja. O sacramento do matrimônio é um dom para a santificação e salvação dos esposos. Isso é importante, né? Não é só um compromisso humano, social, mas é caminho de salvação. Às vezes marcado pela cruz, né? Pelo esforço, pelo empenho, pela doação, pela renúncia, pelo sacrifício, mas sobretudo pelo amor e pelo cuidado. É uma vocação o matrimônio. Nem todo mundo nasceu para casar, né? É vocação. É um chamado de Deus que supõe da parte daquele que ama uma resposta concreta, decisiva. E lembra que o casamento deve ser fruto de um discernimento vocacional. É importante que homem e mulher que se amam, que se preparam para o casamento, que conversem, que reflitam, que pensem. Né? É decisão e deve ser decisão refletida. Né? Decisão e decisão refletida. Sobretudo na sociedade hoje. O casal tem que se preparar e preparar muito bem para isso. O casamento não é um fim, né? Mas é o início de uma nova vida que vai supor, né? Realmente um propósito de vida. Uma decisão forte dos dois que se casam. Que o casamento supõe perdão mútuo. Supõe que homem e mulher carreguem o fardo uns dos outros. Perdão, né? Perdoar sempre. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar o seu perdão. Cantou o Papa, ou melhor, o Padre Zezinho, né? E o Papa Francisco vem retomar a importância disso. A convivência nunca é fácil, porque cada pessoa é única, né? Cada pessoa, ela carrega, né? Essa dimensão individual. Agora, ninguém cresce sem os outros. O crescimento, a maturidade é fruto da convivência. E lembra também a importância de carregar os fardos uns dos outros e ajudar-se mutuamente. Marido ajudando a esposa ajudando o marido, os pais ajudando os filhos ajudando também aos seus pais. Lembra também da importância da sexualidade na vida do casal. A união sexual dos esposos é caminho de crescimento na vida da graça para os esposos. Então não é fonte de pecado para o marido e esposa, né? Então o casal que se ama, que vive a sexualidade, o relacionamento sexual, ele não está pecando, mas ao contrário, está celebrando o amor de Deus, está celebrando uma só carne, que a sexualidade na vida do casal, repito, é um caminho de crescimento na vida da graça para os esposos e faz com certeza parte do necessário cuidado um com o outro para que a vida e a felicidade aconteça. É um mistério nupcial. É um mistério nupcial. Brotou do coração de Deus, né? E essa dimensão mistérica, ela continua na convivência. Gosto muito quando vou celebrar bodas de ouro, né? De perguntar, você por acaso sonhou, né, que um dia, né, fosse viver essa vida, fosse constituir uma família numerosa, uma família como você constituiu? Não, é um mistério. O amor de Deus, ele se manifesta no mistério da convivência entre as pessoas em família. E reafirma no número 75 deste documento que, né, os ministros do matrimônio são homem e mulher, marido e esposa. Então, no casamento, o padre é uma testemunha, o diácono, o testemunho qualificado do matrimônio, é uma testemunha, um representante da igreja. Mas quem celebra o casamento é o casal. Os ministros do casamento são homem e mulher que se amam e que decidem celebrar e viver o matrimônio. Papa Francisco reflete ainda nesse documento sobre as sementes do verbo em situações imperfeitas. Diz, o olhar de Cristo, cuja luz ilumina cada homem,
inspira o cuidado pastoral da igreja pelos fiéis que simplesmente convivem ou que contraíram matrimônio só no civil ou então são divorciados e recasados. Que a igreja não tem o direito de fazer de conta que estas famílias não existem, que esses casais não existem. Ela precisa cuidar. No número 79, diz: diante das situações difíceis e de famílias feridas, é necessário recordar sempre um princípio geral. Saibam os pastores que, por amor à verdade, estão obrigados a discernir bem as situações. O grau de responsabilidade não é igual em todos os casos e podem existir fatores que limitam a capacidade de decisão. Então, discernimento e cuidado por parte da igreja. Depois, no número 80, 81, 84, vem o Papa falar sobre o desafio da transmissão da vida e da educação dos filhos. Para esse tema, o Papa Francisco vai dedicar 2 capítulos desta exortação apostólica sobre esta missão. Então, lembrando que a sexualidade está ordenada também à procriação, como, em primeiro lugar, a união do casal, que o bebê é fruto e realização, é fruto do amor e realização do amor, que o filho pede para nascer desse amor, porque ele não é uma dívida, mas uma dádiva. Vamos repetir, O filho não é uma dívida, mas é uma dádiva, é um dom de Deus, que é fruto do ato específico do amor conjugal e de seus pais. É o amor que frutifica numa nova vida, que é precisa redescobrir a mensagem da Humanae Vitae, que lembra a necessidade de respeitar a dignidade da pessoa na avaliação moral do método que será usado para regular os nascimentos dos filhos. E lembra ainda que a adoção exprime a fecundidade do amor do casal. Quantos casais que às vezes não conseguem ter o filho, biologicamente não conseguem, mas que a adoção é um caminho para viver essa necessidade, essa necessária fecundidade para o casal que se ama. E vai refletir no número 84 sobre o desafio da educação dos filhos. Concluindo, o Papa, refletindo sobre família e igreja, vai lembrar que a igreja é família de famílias, constantemente enriquecida pela vida de todas as igrejas domésticas. Que o amor vivido nas famílias é uma força permanente para a vida da igreja. Então vamos à luz desse documento, contemplando Jesus, contemplando a sua face, contemplando a sua palavra, valorizar a nossa família como um dom precioso que de Deus nós recebemos. E que Ele, que amou a família desde a criação, abençoe com muita vida, com muita paz, com diálogo, carinho, amor, cuidado, as nossas famílias. Amém.